Como entender que Deus existe? Essa é a pergunta que eu gostaria de responder hoje. Bom, o alvo, as pessoas que eu quero atingir com esse vídeo são as pessoas que têm dificuldade para crer em Deus, ou mesmo as pessoas que já creem em Deus, que elas tenham mais clareza, falando de uma forma mais fundamentada na razão, né? E o argumento que eu quero dar hoje é um argumento que a gente pode chamar de um argumento moral. É um argumento racional que visa te dar uma experiência de uma verdade moral, né? Uma certeza moral, que eu definiria assim: você vai ter uma certeza moral quando você sentir assim quando você perceber interiormente, com o seu intelecto e a sua moral, que é mais honesto você crer em algo do que em outra coisa, né? Esse seria uma certeza moral, né? Algo que você pode não ter experiências em laboratório para você afirmar que você possui uma certeza visível, material, assim, que você pode ver com os olhos, mas você pode ver com os olhos da sua inteligência. Então, como podemos entender que Deus existe? Veja que as pessoas hoje em dia, elas gostam, né? Elas se acostumaram a colocar todo o fundamento da certeza dela na ciência, né? Mais especificamente falando do empirismo, né? Da ciência empírica. E essa é a tendência, né, do homem moderno. E eu gostaria de usar um dos fundamentos, né, um dos elementos do método científico. É um elemento filosófico, porém é algo que a ciência usa, né, como um elemento do seu método, que se chama navalha de Ockham, criada por Guilherme de Ockham. Ele morreu em 1347, alguma coisa assim. Desculpa se for diferente, mas é entre o século 12 e 13, né? No final do século 12 e início do século 13 que ele viveu, né? E resumindo, bem resumido assim mesmo, quem quiser aprofundar o assunto é só procurar navalha de Ockham e você vai encontrar várias definições, né, do que é esse método, esse elemento, né, que fundamenta o método científico. Mas basicamente ele é um método que visa simplificar as respostas científicas, né? No sentido que quando você procura entender pelos métodos científicos, essa multiplicidade de respostas é uma coisa ruim, né? Para ele, né? Para Guilherme de Ockham. Então ele fala assim que você deve pegar a resposta mais simples e a resposta que explica, mas que ao mesmo tempo é a mais simples, né?
e todas as outras que pretensamente querem dar a mesma resposta, mas que são complicadas, são de difícil acesso, tem múltiplas variantes. Tudo isso é uma coisa que atrapalha ao entendimento. Então ele diz que você deve simplificar o negócio, né? Você não deve complicar. Bom, eu expliquei assim, bem por cima, né, o que é navalha de Ockham, porque o assunto principal é como entender que Deus existe. Então eu diria o seguinte, o meu argumento é o seguinte: pela nossa razão, quando a gente vê ordem, beleza e complexidade, a gente vê essas três coisas no universo: ordem, beleza e complexidade. Porque quando o ser humano busca entender pela ciência, ele busca entender porque ele vê uma ordem, ele vê complexidade, ele vê beleza, pois isso que torna o universo racional, né? O universo é compreensível, né? Porque se fosse um caos total, sem ordem, sem beleza, sem complexidade, não teria o que você entender, não teria o que você buscar respostas, né? Então, o ponto de partida é esse. Você tem a ordem, beleza e complexidade. E você explica vários fenômenos, mas se você for lá no fundamento e se perguntar assim: existe algo no universo, existe algo que gera ordem, que gera complexidade, que gera beleza? E se existe, o que é essa coisa? E, segundo o meu entendimento, só existe uma coisa que é conhecida pelo ser humano que é capaz de gerar ordem, beleza e complexidade, que é a razão. A própria razão é geradora de ordem, geradora de complexidade, geradora de beleza, né? Basta ver as criações, as construções humanas. Elas são feitas com as técnicas, as qualidades das pessoas, sim, mas todas as pessoas fazem isso baseando-se na sua razão. Então você sabe que ordem, beleza e complexidade pode surgir através da razão, né? A razão é fundadora desses elementos, dessas qualidades. Então, quando você pega a navalha de Ockham e aplica no nosso entendimento do universo, você automaticamente percebe que para o universo existir da forma que existe, com ordem, beleza e complexidade, é necessário que exista uma razão por trás, um intelecto, né? É estritamente necessário. Por que é estritamente necessário? Porque se a pessoa fala assim que não é, a pessoa quer dizer assim: não foi Deus, foi outra coisa. Mas não existe nenhuma outra coisa que é conhecida pelo ser humano que pode causar ordem, beleza e complexidade que existe no universo. Então, por que você vai negar algo conhecido pelo ser humano, que é saber que a razão é causadora de ordem, beleza e complexidade? Por que você vai negar isso na vez do universo? No caso do universo,
por que você vai dizer assim, ah, mas talvez pode ter sido outra coisa? Assim, o que justifica você? O que justifica você a falar isso? A tomar essa posição? Que não foi necessário uma razão, um intelecto, a vontade. Não foi necessário. Nada justifica. Nada justifica. Você está negando algo conhecido pelo ser humano. E está negando porque você quer negar. Você quer negar. Você tem você está convencido, mas não convencido por algum método científico ou por uma lógica que você viu. É simplesmente a sua vontade de não querer aceitar. Então, reflita sobre isso. Esse argumento, essa certeza moral que eu estou conversando aqui, né? Comentando aqui. Reflita sobre essa certeza moral. Veja se não é assim mesmo o mundo. Nada que a gente faz assim, todas as criações humanas, um carro, um caderno, um lápis, nada disso você consegue pensar assim, ah, o ser humano criou com a sua razão, com a sua inteligência, com a sua vontade, sim, mas algo poderia ter criado também isso. Assim, as leis do universo, assim, durante bilhões de anos poderiam ter criado também, mas aconteceu que o ser humano criou com a sua razão essas coisas, mas poderia ter sido outra coisa. Isso é algo assim automaticamente rejeitado pela nossa razão. A nossa razão não consegue aceitar uma irracionalidade dessas, né? Quando você pega um carro, por exemplo, eu estou aqui, de que jeito você vai imaginar que isso aqui surgiu por acidente, por acaso, sem um intelecto dirigindo, sem um intelecto desenvolvendo, construindo, criando? Você não consegue imaginar isso, porque na verdade você não conhece outra causa dessa beleza, dessa complexidade. Então, reflita sobre isso. Você realmente não crê em Deus porque você tem um argumento sólido que te diz que o universo pode ter surgido sem o intelecto, sem a razão por trás dele? Você tem algo sólido para dizer isso? Ou você tem uma coisa assim, uma teoria científica no sentido mais assim hipotético, né? Hipotético e mágico, né? Porque você não sabe o que é, mas de alguma forma trouxe esse universo do jeito que ele é agora, né? Você não sabe explicar, você não sabe o que é, você não tem provas, tudo mais, mas de alguma forma acho que foi isso aí, não foi Deus. Você consegue ser honesto e continuar sendo ateu?